Hoje a gente vai estudar sobre um resumo sobre a Revolução Francesa. Primeiramente, vamos entender o que estava acontecendo na França naquela época, por que começou tudo isso, né? Vamos entender que o rei naquela época era o Luís XVI e eles viviam sobre o antigo regime, que era a monarquia absolutista. Professor, o que é a monarquia absolutista? É basicamente a monarquia em que o rei tinha um poder absoluto, como mesmo o rei Luís XIV disse: eu sou o governo, sou eu. E naquela época eles viviam a sociedade estamental, né? Como o professor Inácio falou, a sociedade em que se dividia em classes, né? O clero, a nobreza e os povos, e por assim em diante. E naquela época eles estavam vivendo uma crise muito grande, tanto social quanto econômica, porque, primeiramente, a crise social, que era por conta os povos ainda viviam sobre o movimento feudal, né? Tinha ainda muito do sistema feudal e muitas colônias de escravidão naquela época. E ainda por cima, a nobreza ela era sustentada pelo governo, ou seja, ela não pagava impostos e ainda por cima desfrutava de uma vida de luxo enorme, né? Eles chamavam de nobreza parasitária naquela época. E enquanto isso, né, como dito antes, as colônias de feudalismo ainda estavam naquela época e eles pagavam impostos altíssimos e ainda por cima não tinham dinheiro nem mesmo para comer. Estava tendo uma crise de fome muito grande. E a crise econômica. Naquela época, não sei se durante ou depois ou antes que aconteceu a Guerra dos 7 Anos, que era a Inglaterra contra a França. E, se eu não me engano, a Inglaterra ainda saiu vitoriosa, ou seja, a França perdeu muitos homens, perdeu muito dinheiro e ainda saiu com a derrota. Ou com a vitória, que eu ainda não tenho certeza, né? Ainda por cima, os Estados Unidos ainda estavam tentando conseguir sua independência naquela época, ou seja, a França ajudou na época porque eles eram aliados, então eles ainda perderam muitas coisas disso tudo. Mas os Estados Unidos conseguiu sua independência. Enfim, naquela época o Luís XVI, né, ele mesmo assim ele tentou consertar essa crise toda da França. No caso, ele começou a desfrutar do despotismo esclarecido. Professor, o que é despotismo esclarecido? Falando um pouco sobre o iluminismo, né, eles tinham a ideia de perante a lei todos nós somos iguais, a liberdade de expressão, né? E o despotismo esclarecido era basicamente pegar umas ideias do iluminismo para fortalecer um pouco a monarquia e dar alguns direitos a outros cidadãos, né? Então, ele chamou a Assembleia dos Notáveis, era basicamente a nobreza, né? A nobreza foi chamada para discutir sobre isso, sobre o despotismo, e o Luís decidiu dissolver toda essa discussão porque ele ficou com medo de perder parte do seu poder, né? Porque, de qualquer forma, o iluminismo tinha essas ideias de que todos nós somos iguais e afins. Mas, então a Rússia ficou ainda com um pouco de crise, porque, sem falar que a nobreza, como ela não pagava impostos, como dito antes, ela queria aumentar mais ainda os impostos do povo. Então ele dissolveu tudo e um ano depois ele chamou a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, ele não chamou somente a Assembleia dos Notáveis, que era a nobreza, e também chamou o povo para poder discutir. De qualquer forma, a corte decidiu dissolver novamente toda essa discussão porque eles estavam querendo tirar parte do poder do Luís XVI. Mas, de qualquer forma, ele ocorreu um evento muito grande para a França,
naquela época, que foi, vamos ver, eles reuniram-se na sala do jogo da Pela e lá fizeram um juramento sobre, como é que é? Até que a França tivesse uma constituição. Eles se mantiveram nesse local até que a França tivesse uma constituição e que diminuísse uma parte do poder do Luís XVI, né? Então, eles saíram de lá. Ah, ok. Professor, o que é uma constituição, né? A Constituição é a lei fundamental que regula os direitos e as garantias dos cidadãos e define a organização política de um Estado, né? Foi dito antes. E isso tudo começou a gerar o grande medo, né? Professor, o que foi o grande medo? O grande medo foi basicamente a revolta dos camponeses na época contra a nobreza, a burguesia e a corte, né? E eles saíram com uma pequena constituição sobre o voto, né? O voto, como o Inácio explicou uma vez, eles saíram com um voto cenditário, que era basicamente você poderia votar se você fosse homem de classe alta, né? Uma renda alta. Mas no futuro isso acaba mudando. E enquanto isso surgiu a queda da Bastilha, né? Professor, o que foi a queda da Bastilha? A queda da Bastilha foi o seguinte: Bastilha é uma prisão, né, com altas torres e aquilo era o maior significado da monarquia absolutista, né? E eu vou mostrar até mesmo para vocês aqui. Isso aqui foi a Bastilha, basicamente, né? Grandes torres eram o maior significado do poder da monarquia absolutista. Então, quando os camponeses quebraram a Bastilha da França, foi um significado muito importante para tudo que a França um dia vai se tornar, né? E foi um grandíssimo medo, que foi aqui que muitos historiadores consideram realmente o começo da Revolução Francesa, porque depois daqui rolou muitas coisas. Aí, agora uma curiosidade. Naquela época existia os sans-culottes, né? Professor, o que foram os sans-culottes? Basicamente, os sans-culottes eram os sem calças ou sem roupas. Eles eram basicamente os artesãos, os pequenos proprietários, trabalhadores, e como eles não tinham roupas, né, da nobreza, a nobreza, né, chamavam eles de sans-culottes, porque eles não tinham uma roupa chique para vestir. Eles deram as suas vidas, basicamente deram seu próprio sangue para conseguir tudo um dia que a França conseguiu. E eles conseguiram algumas leis com tudo isso, eles conseguiram o direito do homem e do cidadão, aboliram o sistema feudal, né, como dito antes, aboliram algumas colônias de escravidão, e a nobreza passou a pagar os impostos devidos. E naquela época eles começaram a divulgar alguns cargos políticos, né? E aboliram o antigo regime. O rei já não era o único que tinha assim no governo para comandar tudo. E, entretanto, Luís XVI não ficou feliz com isso. Como dito antes, né, ele queria dissolver qualquer tipo de novo regime, digamos assim, qualquer coisa que dissolvesse parte de seu poder na França. E ele não estava feliz com o fato de que eu não sou mais o único e perante a lei eu sou igual a todos, né? Então ele começou a conspirar com a Rússia e a Austrália, né? Praticamente traindo o seu próprio país na época. Com isso, começou-se uma pequena guerra, vamos dizer assim, a Rússia e a Austrália enviarem homens para matar parte da França, né? E felizmente ganharam, né? Resultando assim
o Luís XVI ser preso, porque quando isso tudo aconteceu, ele estava tentando fugir do país para ir um desses países conspirar contra a França. Professora, por que a França e a França não, desculpa, porque a Austrália e a Rússia fizeram isso? A gente pode pensar um pouco agora sobre direito, né? Sobre o quanto foi importante a França querer os seus próprios direitos, lutar para isso, e o quão foi importante a gente seguir o mesmo caminho, seguir, né? Porque depois do que rolou tudo. Então, tipo, foi basicamente quase um exemplo para as outras monarquias quererem seguir o mesmo da França, sabe? Tipo, a gente lutar para os nossos direitos. Então, naquela época, a Rússia e a Austrália tomaram isso como uma ameaça para eles e para o povo deles se revoltarem contra eles, contra a monarquia absolutista. Então, eles começaram a impedir isso. E com isso também vamos entender sobre os jacobinos e os girondinos. Professor, o que foram esses dois? Vamos falar sobre as diferenças deles. Os girondinos, pode-se dizer que eles eram as pessoas mais conservadoras. Elas queriam, sim, a revolução, elas queriam, sim, os seus próprios direitos, e elas queriam, sim, tudo isso que estava acontecendo na França, mas elas eram menos radicais e elas não queriam a morte do rei. Elas eram basicamente o pessoal de direita. E os girondinos eram um povo mais radical, o povo que queria mesmo a revolução e quem não entendesse o motivo dela, eles eliminariam ela. E eles queriam a morte do rei. E eu vou mostrar para vocês os sans-culottes e como mais ou menos eram vistos o pessoal de direita e de esquerda naquela época, né? Os girondinos eles sentavam à direita do rei, enquanto os jacobinos sentavam à esquerda dele, né? Esses aqui era basicamente o sans-culotte e esse daqui eram como os jacobinos e os girondinos eram vistos naquela época, né? Um pessoal um pouco mais conservador, por assim dizer, enquanto os jacobinos eram mais radicais em suas ideias. E depois disso, quando eles viram que o rei estava realmente tentando sair da França para poder conspirar contra o próprio país, ele foi morto, porque ele foi julgado perante a lei como qualquer outra pessoa. Os girondinos, na época, quando o rei morreu, né, os girondinos não tiveram nem chance de poder defendê-lo. Eles concordaram também em matá-lo quando eles viram que ele estava tentando fugir. Eles tomaram uma parte do poder, ou seja, a maior parte era nobreza, né, trabalhando no cargo de governo. Foi conhecida como a República Girondina. Mas depois disso, a revolta da Vendéia, mas foi quando os jacobinos decidiram tomar o poder, né, uma parte do poder da nobreza, para eliminar também. E depois disso surgiu o grande período do terror. Professora, o que foi o período do terror? O período do terror é diferente do período do medo. O período do terror basicamente tinha o seu líder, que era o Maximilien Robespierre, né? Ele era um homem que ele queria a Revolução da França, ele queria tudo, e ele era muito radical na época. Ele era um líder muito agressivo, ele tinha vários e vários discursos, mas depois eu posso mostrar para vocês alguns discursos dele. E por que ficou conhecido como o período do terror? Foi o motivo de que dezenas e dezenas de pessoas eram mortas na França. Foi um período muito difícil na França. A França começou a decair novamente, porque o Robespierre ele era muito radical. Ele queria o poder dele para eliminar qualquer tipo de pessoa que não quisesse a revolução. Pessoas que pensavam ao contrário dele morriam, porque ele queria o poder para si, para poder eliminar o poder de outras pessoas, por assim dizer.
Muitas pessoas, dezenas de milhares de pessoas morreram por dia. Então, foi uma época bem triste. E mostra que, tipo, mesmo que a gente lute pela liberdade, a gente tem que manter a consciência disso tudo. E ele morreu depois, junto com alguns de seus amigos que concordavam com ele. Depois disso, o poder passou para os girondinos novamente, o pessoal mais de direita. E então, depois disso, Napoleão, né? Vamos dizer assim que ele pegou uma parte do poder e começou um golpe militar na época, né? E depois disso é assim que eu termino o meu seminário. Não, é Duda? Caraca, arrebentou, hein?